Olá, meus queridos amigos, João Ricardo da cidade de Uberlândia. Meus irmãos, aqui no alto da cidade de Uberlândia, lá está o centro da cidade, muitos bairros, e logo aqui atrás nós temos as mansões do aeroporto. Logo ali atrás tem uma escolinha de futebol que está lotada de pais, mães e seus filhos jogando futebol. E eu quero dizer para todos vocês que lá no Sabiazinho, lá no Parque do Sabiá, está tendo uma reunião muito importante. Reunião esta que visa comemorar o Corpus Christi, ou seja, o corpo de Cristo, fazendo uma referência daquela noite aonde o Senhor celebrou o pão e o vinho com seus apóstolos. Meus amigos, nós precisamos compreender que muitos no planeta Terra, durante a história, viveram enganos, e nós tivemos a história do Deus Todo-Poderoso escrevendo os seus representantes para libertar a todos os homens dos enganos, dos ensinos errados e dos tesões daqueles que glorificam a si mesmos e transformam Deus em um Deus amoral, ou num Deus que não se importa com o que nós façamos. Nós sabemos muito bem, não só a cidade de Uberlândia, mas todo o Brasil, que nós cristãos, nós filhos de Deus, do eterno Yod-He, Vav-He, muitos o ignoram, mas pela seriedade de seus pensamentos e de sua moral, muitos criaram o Deus da diversidade, o Deus do caos, o Deus que só cria situações para controlar os seus próprios irmãos. Meus queridos amigos, já sabemos que aquela celebração culminou no assassinato de nosso Senhor Jesus Cristo e foi em 14 de Nisan, ou seja, o mês de abril, e não é o mês de junho. Nós entendemos claramente que a Igreja Apostólica Romana realmente ela encontrou não só índios, mas muitas pessoas complicadas, difíceis, ignorantes, que adoravam a natureza e os cosmos, o grande sol. E nós entendemos que tanto os irmãos católicos e de outros segmentos sabem muito bem que a limpeza foi utilizada Jesus Cristo em prol de datas que representavam datas de outros deuses, outras ideias, assim como esses hoje, inclusive a esposa do atual presidente da República, que ainda se dá a pluralidade dos deuses pagãos, que já deveria ter estudado um pouquinho sim para compreender que esses espíritos nós deveríamos interná-los em uma clínica psiquiátrica para parar de beber, para parar de fumar, para parar de aceitar sacrifícios e acreditar que Deus é um só Deus. Deus tem moral, mesmo ele estando antes e estará depois do tempo e espaço daquilo que é sólido do universo, e ele sempre expande o mundo físico com suas ideias. Meus queridos amigos, pois esses satanistas da atualidade, eu os escuto para ver o grau de conhecimento deles. E quando eles falam, aqueles que acham que eles se assemelham à luz do sol, mas são ignorantes, pois também são dados aos sambinhos, aos espetinhos e às raízes religiosas que simplesmente já deveriam ter sido evoluídas, mas ficam no paganismo da ignorância de algo que foi criado, algo que faz parte do tempo e espaço, pois das relações cosmológicas nós sabemos muito bem quem opera sobre isso. A matemática precisa de uma inteligência. Meus queridos amigos, um 9 de junho de 2023, nas lembranças dele, que teve tudo para atacar pedra, teve tudo para lançar em seus inimigos e destruí-los, mas através da tolerância e da bondade do Todo-Poderoso foi nos dado milênios de chance. Mas agora o julgamento vem, e eu não tenho dúvida, pois Deus não tolerará mais os demônios e todos amantes do espetinho, dos sambinhos e que ignoram a natureza que deve investirmos para o plantio. Entenderam? Somos mais Brasil, tchau!
Ah, se vocês soubessem e se dedicassem, como Jesus Cristo mesmo já disse, para os líderes intelectuais de sua época, se eles não tivessem, como diz o profeta Jeremias 10:23, ter prendido o povo em enganos e os mantidos presos como em currais, como porcos sendo alimentados, teria sido evitado o assassinato e as tristezas e os gritos dos doentes e dos famintos, e as viúvas e os órfãos teriam ter sido evitados essas dores através da liberdade que deve acontecer em espírito e verdade, e não do Estado grande, e muito menos de entidades que através de seus médios espíritas deveriam ser internados em clínicas de alcoólatras ou de narcóticos, pois aqui no mundo sólido dos vivos procuramos entender uns aos outros, e pela palavra que tudo transforma e nos dá poder, não o poder dos espíritos, dos que saem fogo de suas mãos, mas a palavra que transforma e que dá poder a cada homem de conduzir bem as suas vidas. Somos Mais Brasil. Tchau!